Certo, vamos mergulhar nisso. Sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai examinar de perto um conjunto de declarações formais registradas na polícia. Elas detalham uma disputa de propriedade extremamente severa que aconteceu em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O que a gente tem em mãos aqui são documentos oficiais que narram passo a passo a perda de um lar. Através da análise de hoje, vamos desconstruir os eventos exatos que levaram à desapropriação na rua Anita Garibaldi, número 55. Tudo isso baseando-nos estritamente nos relatos da Eva Elisa e do Paulo Bondan. É, sem dúvida, um estudo de caso fascinante sobre como a vulnerabilidade pode ser rapidamente explorada. Vamos lá! Para entender a gravidade real dessa situação, a gente precisa começar direto pelo clímax. Pensa na seguinte cena. Depois de décadas vivendo no mesmo terreno, uma família inteira é forçada a fugir da própria casa num pânico absoluto. Como consta nessas declarações policiais, a situação escalou num nível tão absurdo que, na hora do desespero, a única coisa que eles conseguiram salvar foi o cachorro, o Falcão. Todo o resto, documentos, roupas, memórias de uma vida inteira, ficou para trás. Eles saíram literalmente só com a roupa do corpo. O que a nossa explicação de hoje vai fazer é voltar no tempo e desempacotar cronologicamente como é que um lar seguro se transformou no cenário dessa fuga aterrorizante. Parte 1. Uma herança de família. Para entender o tamanho dessa perda, o primeiro passo lógico é olhar para as raízes da história. O endereço na rua Anita Garibaldi não era só um teto ou uma casa alugada. As declarações documentam que o local pertencia ao avô dos declarantes, o Homero Bondan. Ou seja, a gente está falando de raízes multigeracionais super profundas. E tem um número que salta aos olhos nessa documentação: 41. 41 anos. Esse é exatamente o tempo que a Eva Elisa, que é uma das herdeiras, viveu nessa casa. Ela se mudou para lá em 1985, quando tinha só 9 anos de idade. Esse número é fundamental porque estabelece um histórico inegável de ocupação, de posse e de um apego emocional gigantesco. É literalmente uma vida inteira construída dentro daquelas paredes. E essa linha do tempo, extraída dos documentos, mostra bem essa vida de dedicação. A Eva se mudou em 85. Com o passar dos anos, a casa acabou virando um verdadeiro centro de cuidados. O pai dela faleceu em 99, depois de uma luta contra o câncer, e ela continuou morando lá, cuidando da mãe, que infelizmente sofreu um AVC grave, até o falecimento dela em 2014. Dá para perceber que grande parte da vida da Eva foi consumida nessa função de cuidadora. Mais tarde, já em 2021, o primo dela, o Paulo Bondan, passa a morar lá também. O objetivo do Paulo ali era duplo, sabe? Ter um lugar para morar, claro, mas principalmente ajudar a garantir a segurança da prima e a manutenção daquela casa que já era bem antiga. A dinâmica da família estava super bem estabelecida. Parte 2. Vulnerabilidade e holdos. Só que aquela estabilidade que a gente acabou de ver era muito frágil. Depois que os parentes mais velhos faleceram, os herdeiros começaram a enfrentar um declínio vertiginoso, tanto na segurança da propriedade, quanto na própria situação financeira deles. As declarações oficiais revelam um contraste que é bem cruel. De um lado, a gente tem a situação da Eva, desempregada, tentando sobreviver com uma renda fixa de R$ 150 de auxílio social e o que mais conseguisse tirar de umas faxinas esporádicas. Do outro lado, o Paulo. Ele estava trabalhando dobrado para conseguir dinheiro, e inclusive foi forçado a se mudar temporariamente para a casa da mãe dele, a tia Haribdé, em Canoas, só para conseguir juntar uma grana para pagar os consertos urgentes na propriedade de Cachoeirinha. Ou seja, os dois herdeiros estavam operando no limite total das suas capacidades financeiras. E é exatamente essa fragilidade que pavimenta o caminho para o que vai acontecer no início de 2026. Mas por que o Paulo precisou se mudar temporariamente para economizar para os tais reparos? Bom, por causa disso aqui. Os registros detalham que a parte da casa que ele ocupava sofreu não um, mas 3 assaltos consecutivos. É mole? Os invasores simplesmente limparam o lugar. Levaram a televisão, aparelho de som, ventiladores. O nível chegou a tal ponto que eles arrancaram a fiação elétrica da casa e roubaram até o motor da geladeira. A casa ficou completamente sem luz e inabitável. E foi justamente esse esvaziamento da propriedade e o fato do Paulo ter que se afastar temporariamente que acabaram criando a tempestade perfeita para a invasão que vinha a seguir. Parte 3. A falsa promessa. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é a tática usada para iniciar a invasão da casa. As fontes mostram de forma muito clara que essa desapropriação total não começou com um chute na porta no meio da madrugada. Nada disso. Foi uma abordagem super sutil, um pedido disfarçado de necessidade extrema. No início de março de 2026, os documentos relatam a chegada de uma conhecida da família chamada Ana Luísa. O pedido que ela fez para Eva parecia inofensivo e super temporário. Ela queria apenas acampar no pátio por 2 dias.
Ela até prometeu que ia ajudar na limpeza do terreno enquanto esperava por um auxílio do governo. É aquele clássico cavalo de Troia, sabe? Um pedido de abrigo num momento de aparente necessidade que acabou sendo aceito por alguém que também entendia muito bem as dificuldades da vida. Acontece que aquela estadia inofensiva no pátio não durou quase nada. A situação escalou numa velocidade assustadora. Os documentos narram que a Ana Luísa e o companheiro dela, o Alex, saíram daquele acampamento no quintal direto para o interior da residência principal. E eles não entraram como visitas, não. Eles simplesmente tomaram o controle de tudo. Trocaram as fechaduras e se apropriaram da casa e de absolutamente todos os pertences da Eva e do Paulo que ainda estavam lá dentro. Estamos falando da televisão da Eva, das roupas, dos documentos pessoais e até das ferramentas de trabalho do Paulo. Eles simplesmente se declararam donos de uma propriedade de uma vida que obviamente não pertencia a eles. Parte 4. Ameaças e fuga. Com a casa totalmente tomada, o cenário muda rápido por um caso claríssimo de perigo iminente. Quando os herdeiros legítimos tentaram reaver a casa de forma pacífica em março e abril, a resposta que eles receberam foi na base da intimidação pesada. Segundo os boletins de ocorrência, a Ana Luísa começou a mandar áudios e mensagens de texto super ameaçadoras. Ela afirmava ter ligações com traficantes locais, usando exatamente esse termo que está na declaração, os amigos da correria. Para o Paulo, as ameaças foram bem explícitas. Ele foi avisado de que se tentasse pisar na própria casa, o bicho ia pegar e que ele não sabia com quem estava mexendo. Os autos relatam um medo genuíno de morte por parte dos declarantes e foi isso que impediu fisicamente que eles entrassem no próprio quintal. Então a gente chega no evento catalisador que levou à denúncia formal. No dia 6 de abril de 2026, a Eva e um outro primo, o Carlos, foram até a casa para tentar mais uma vez uma resolução amigável. A resposta documentada foi de uma agressividade extrema. O relato conta que a Ana Luísa se trancou dentro da casa com 3 crianças e saiu correndo em direção à vila vizinha, gritando que ia buscar os criminosos que ela dizia conhecer. Aquele perigo que antes era só por mensagem de texto, de repente se materializou numa ameaça física imediata e real. O que nos traz de volta para nossa cena inicial. Confrontados com a certeza de um ataque por comparsas armados, a Eva e o Carlos tiveram que fugir o mais rápido possível para salvar as próprias vidas. No meio de todo aquele pânico, no desespero de ter que virar as costas para a casa de 41 anos, a única ação de resgate que eles conseguiram fazer foi pegar o cachorro do Paulo, o Falcão, que tinha ficado ali no pátio. Eles literalmente correram, deixando uma vida inteira para trás. Parte 5. Pedidos de justiça. Então, o ponto crucial é: o que acontece quando os moradores legítimos são simplesmente enxotados da sua própria história? Sem ter para onde ir e vivendo de favor, a Eva e o Paulo decidiram recorrer ao sistema legal no dia 11 de maio de 2026. Eles queriam tentar reaver não só os bens materiais, mas a dignidade deles. Essa declaração policial culmina em 4 solicitações legais muito específicas e lógicas. Passo 1, a retirada imediata da Ana Luísa e do Alex da propriedade. Passo 2, a devolução urgente das ferramentas de trabalho e de todos os pertences. O passo 3 ilustra de forma brilhante a crueldade de toda a situação. Eles pedem autorização judicial para cortar o fornecimento de água da Corsã e a energia da RGE. Por quê? Porque as contas continuavam ativas no nome da Eva e do Paulo e eles simplesmente não tinham como pagar para que os próprios invasores ficassem usando a água e a luz. Faz muito sentido, né? E por fim, o passo 4. Um pedido desesperado de uma escolta policial para garantir que eles consigam, pelo menos, entrar na própria casa sem o risco de serem assassinados. O que nos deixa com essa baita reflexão final. Analisando as declarações formais desse caso específico, a gente vê uma colisão brutal entre o direito de herança e a extrema vulnerabilidade social. É a história de 41 anos sendo desfeita num estalar de dedos por causa de uma falsa promessa de 2 dias de acampamento. A grande pergunta que fica no ar e que esse documento nos obriga a parar para pensar é a seguinte: como é que as engrenagens da justiça e da segurança pública podem ser ágeis o suficiente para proteger quem já luta todo dia para sobreviver, impedindo que essas pessoas percam absolutamente tudo da noite para o dia? É um cenário complexo, super perturbador e, sem dúvida alguma, uma lição importantíssima sobre como o sistema lida com a vulnerabilidade na prática. Muito obrigada por acompanhar essa análise com a gente. Fica o convite para continuarmos questionando as estruturas que nos cercam. Até a próxima.